Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a doutora Betina Moreira, pediatra. Estou junto aqui da doutora Jéssica Pinha, também pediatra. E, logicamente, estamos no nosso podcast Castelo de Areia para construir e reconstruir a saúde da criança. E hoje, o nosso episódio é muito especial, porque vai falar sobre um tema muito importante, gente. Sobre a saúde mental, tanto do bebê quanto de toda a família. Dos pais de primeira viagem, dos responsáveis. Trouxemos uma convidada super especial também aqui, que já vocês vão ver quem é, para conseguir corroborar aqui ainda mais com o nosso podcast. É isso mesmo, Betina. A saúde mental e emocional do bebê e da família são a base, né, do bem-estar nos primeiros dias, não é verdade? A chegada de um bebê, ela gera muito impacto direto, né? Então é tudo novo, é muita novidade. Então você fica mesmo assim preocupada, né? Cheio de dúvidas, incertezas, cansaço e aquelas famosas opiniões alheias, Exato. Aquelas opiniões que você nem quer, mas que as pessoas acabam te dando, não é verdade? E é por isso que hoje a gente trouxe a nossa psicóloga lá do Espaço Vida, né? Já é super especial e maravilhosa, Fernanda Pareto, para estar aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vinda, Fê. Bem-vinda, Fê. Obrigada, meninas. Eu tô muito feliz com o convite. Eu trabalho no Espaço Vida, sou psicóloga infantil e agora também com a parentalidade, porque para mim, né, para o processo terapêutico da criança fluir, né, precisa ter essa parceria, família, escola e principalmente a gente vê essa redoma da criança. É uma parceria. Sim, todos trabalhando juntos para o processo terapêutico. Para a construção da saúde mental, não é verdade? Tudo a ver, né? Exatamente. Tudo a ver com a criança, né? Isso é lindo. E aí, Fê, então a gente vai agora começar a elencar aqui 3 principais problemas que levam ao esgotamento das famílias. Eu acho que o primeiro, Jéssica vai concordar comigo, que é o top 1 do consultório, que todos os pais reclamam, principalmente de primeira viagem, sobre a privação de sono. Então, a privação de sono realmente é uma coisa muito ruim, porque se o bebê não dorme, a família não dorme. Então, é muito importante que esses pais, mesmo quando o bebê não conseguir dormir, ele vão acalmando, fiquem calmos, porque se passar tranquilidade para a criança, ela vai aos pouquinhos, ela vai pegando no sono. Mas se eles ficam nervosos, né, dessa questão, e entram na família, a flor nos nervos, né? A flor, né, assim, todo mundo briga, pele, né? Todo mundo briga. Precisa ser uma coisa leve. E principalmente o bebê precisa se sentir seguro. Se ele se sentir seguro, aí sim ele vai conseguir dormir. Eu acho que isso, inclusive, é uma das principais causas de briga entre os pais, né, Jéssica? Entre os pais e entre todo mundo, gente, cara. realmente, privação de sono, até a gente, né, se a gente ficar sem dormir à noite, todo mundo faz fica um plantão horrível pra você ver como é que você fica no dia seguinte. E você sabe muito bem, sem propriedade, né, mas quando você já não dorme de madrugada, a sua vida vai acontecer no dia seguinte, de trabalho, de tudo mais. Então, você não dormiu com a criança à noite, seu dia vai estar comprometido, né? Então, é muito ruim, no puerpério, os dias são todos iguais, né? Sim. Porque você acorda tá com dor, tá com aquele boom de emoções, né, Fê? Sim, e assim, o puerpério, pra mulher, é um momento muito difícil. Porque o bebê só quer ficar com a mãe, não quer a questão do pai. Então, assim, essa mãe não consegue tomar banho, essa mãe não consegue ter um momento de comer sozinha. É o tempo todo o bebê no colo, muitas mudanças no corpo, na rotina. Sim. E eu acho que junto com isso entra o nosso segundo problema, que vai ser em relação à ansiedade e à pressão social, Fê. Nossa Senhora. Então, essa ansiedade por ser a mãe perfeita, por estar sempre disponível, né? Então, assim, é muito importante que essa mãe se cuide. O autocuidado é muito importante, que essa mãe faça as coisas que ela gosta, não perca essa individualidade. Porque quando essa pressão fica muito grande, preciso ser uma mãe perfeita, as expectativas irreais, isso acaba criando 1000 fantasminhas na cabeça da mulher. Essas expectativas irreais também vem muito do que a gente vê, né? Sim. Todo mundo, acho que são 8 e 80. Ou você demoniza a maternidade, Total. ou você romantiza exageradamente. Isso.
E eu acho que, na verdade, são fases, e, né, Jéssica? Você vai passando pelas fases, né? E cada um tem que experimentar a sua própria maternidade. E eu acho que isso também não vai só pra mãe. Eu acho que aqui também engloba os pais, os outros responsáveis, principalmente, assim, quando é primeiro filho, né? É aquela ansiedade por parte de toda a família, né? O pai também fica muito naquilo, nossa, como é que eu vou ajudar? Se eu vou saber cuidar, o que eu vou fazer? Então, eu acho que esse é um problema que aparece muito em todas as famílias. Como é que você faz, né? com a questão da ansiedade nessas horas? Como é que você aborda essas famílias, né? Porque alguma dica, assim, ela né? trata a família como um todo, né? Isso. Não é só a mãe, mas é tipo a mãe, o pai, a criança, é tudo um só, na verdade. Eu acho que o diálogo, sempre uma conversa antes. E assim, botar limites. E essa mãe também aceitar a ajuda é muito importante. Esse pai não necessariamente precisa estar diretamente ligado ao bebê, mas um exemplo, né? Um suporte de fazer um almoço, de fazer um banho relaxante, sim, de limpar a casa, de lavar uma louça. Esse era o terceiro tópico, né? Que é o suporte social, Exatamente. Porque a gente já tem privação de sono, ansiedade, pressão social, mas você tem que ter um suporte social. E aí, como é que a gente faz, Fernanda? Na falta dele ou no excesso dele, né, gente? Verdade. Então, na falta, falou bem. na questão da falta, porque assim, a rede de apoio é muito importante, mas o excesso de rede de apoio é muito ruim. Por isso que a gente precisa botar as mães, os pais precisam botar os limites claros. Eles precisam ser sinceros de... Eu entendo, eu concordo, eu aceito as suas opiniões, mas vai ser do meu jeito. Eu vou experimentar a minha maternidade, a minha paternidade, né? Do meu jeito. Isso. Eu vou escutar os mais velhos, né? As outras opiniões, mas a decisão final vai ser minha. Com certeza. E eu acho que isso tudo que a gente tá falando engloba o que a gente sempre fala em todo podcast, sobre a informação. Eu acho que quanto mais informação vocês têm na hora realmente de ter um filho, isso ajuda, né, Jéssica? Mais segurança, Mais né? segurança. Você sabe que aquilo vai passar, que aquilo é o esperado. Privação de sono no puerpério é esperado, né? Mas que isso vai passar, você tem que contar ali com até uma ajuda médica do pediatra, tá sempre, né, por perto, te ajudando, saber se tá tudo bem com o bebê, exatamente. né? Então a informação liberta, né? Com certeza. Eu acho que isso é um ponto também muito importante. E agora, vamos também responder uma pergunta que sempre aparece no meu consultório, gente. Essa aqui, no seu também. É o seguinte... Doutora, o meu bebê, ele fica estressado? Porque às vezes, assim, parece que ele já tá chorando, já fez tudo, não é fome, não é sono, não é nada, mas ele continua chorando. Gente, parece que tem bebê que já nasce estressado. Já repararam isso? É uma das perguntas, assim, né, do mas isso é consultório verdade. forte. Isso é verdade, né? Tem criança que é mais estressada desde o nascimento, né, Jéssica? Verdade. E tem até uma observação, assim, né? Tem aquele horário da bruxa. O horário da bruxa que é quando o bebê realmente acumula aquele estresse ali no final da noite, até 1h, 2h da manhã, e o bebê não para de chorar. E não é nada, assim, é só choro de estresse. E uma das coisas que eu falo muito, assim, as mães geralmente ficam desesperadas, choram. E o que eu mais falo é, deixa com a outra pessoa que tá mais calma, né? Fala pra gente aí, Fernanda, sobre os estresses da vida. Pois é. Assim que nasce, a pessoa já fica estressada. Isso é verdade mesmo? Fala pra gente, é verdade isso? É verdade. Os bebês se estressam igual os adultos. Diferente, claro. Mas eles também se estressam. Porque pode estar um ambiente barulhento, ele pode também estar estressado com aquele pai, o jeito como a criança está sendo balançada. Então, para acalmar o seu filho, né, ou a sua filha, você bota ele mais perto de você, né? Vai suavemente cantando, como se fosse ninando ele, né? Passa o máximo de tranquilidade, né, Fê? Ele precisa se sentir calmo. E se a mãe tá nervosa, passa pro pai que tá mais calmo. É isso. Ou passa pra babá que tá mais calma. Não adianta você nervosa, você não vai conseguir acalmá-lo. Na verdade é o contrário, você passa mais estresse, né? Acho que até piora, né, Fernanda? Uma dica também que uma paciente minha fazia, assim, com esse horário da bruxa, às vezes nada adiantava. Ela botava a criança no carro, sentadinha ali, dava uma volta, um ambiente tranquilo, e aí o bebê conseguia relaxar mais, realmente, pra conseguir passar mais tranquilidade. Eu vivi muito ainda. isso com a minha filha mais velha. É mesmo, Jéssica? Putz, nossa. Ela era estressada? No final do dia, assim, eu ficava o dia inteiro. No final do dia eu já não tava aguentando mais. Tinha dia que eu não conseguia nem tirar a camisola. Eu ficava de camisola até de noite. Eu vou continuar com a camisola, né? E aí ela começava a berrar. Teve até um episódio que eu conto sempre pros pacientes. Eu sempre conto isso. Quando minha filha tá chorando. Gente, teve um dia que a minha filha chorou tanto. Eu tava sozinha.
E eu não tinha grana. No início da vida, a gente não tem grana assim, né? Pra ter babá. Minha sogra não tava, minha mãe não tava. Eu sozinha, aquela criança berrando. E dava peito e tal. Aí tocaram a campainha da minha casa. Eu já contei até pra tua irmã. Que eu sou pediatra da Helena, a sobrinha da Fê. E aí tocaram a campainha. Eu falei... Meu Deus, é a polícia. Me denunciaram, eu vou ser presa. Estão achando que eu tô maltratando a minha filha. Meu Deus do céu. Aí comecei a pensar, o que eu ia falar? Já tinha um discurso assim elaborado. Olha, eu sou pediatra, é cólica isso, ela tá estressada. Aí quando eu abri a porta, abri a porta, era uma vizinha minha. Aí eu falei, vai me ajudar, né? Eu falei, olha, desculpa, a bebê tá chorando porque ela tá com cólica. Ela, não tô nem ouvindo a bebê chorando, eu vim te convidar pro meu aniversário. Isso é de enlouquecer, né? Eu, tipo assim, só eu que tava naquele boom, naquela vibe, com o choro da criança. Eu e criança e eu. Isso. A gente era um estresse, uma bola de estresse. Sim. Ou então, assim, se não tiver ninguém de rede de apoio pra ajudar naquele momento, uma boa dica é deixar no bercinho a criança um pouco. Senta do lado da criança, respira com calma. Você sabe o que eu fiz? Eu coloquei ela no bebê conforto, fui tomar banho, coloquei ela na minha frente, falei assim, mamãe tá aqui. Mamãe tá aqui. É isso. Tomei aqui um banho, a criança ficou olhando pra mim e deu tudo certo no final. Isso é realmente como eu consegui importante. resolver a situação. Exato, então não tem fórmula perfeita, cada um vai se adaptando. E conhecendo o seu bebê aos pouquinhos, né? Isso também é importante. E Fê, quais são as causas mais comuns, assim, de estresse em bebê que você acha? Então, um choro excessivo, uma questão, a falta de não conseguir dormir, né? E também uma irritabilidade, assim, um cansaço. Gente, tá vendo? Privação de sono até no bebê. Até no bebê causa estresse, quanto mais na gente. Ou seja, tudo tá englobado aqui, tá vendo? Ô, Fê, vou chamar ela de Fê. Fernanda não, né? Não, Fernanda é muito grande. Fê, conta um pouquinho pra gente, fala pra quem tá ouvindo a gente, se é importante viver em um ambiente tranquilo, e se sim, como é que a gente faz pra tentar reduzir mesmo o estresse. Fala um pouco do ambiente nessa questão, né, de estresse, de agitação, de irritabilidade. Tá. É muito importante que a criança, porque a criança... Ela saiu, né, da barriga da mãe, naquele silêncio, né, com os... que a gente fala, que a gente até usa pra aquele sonzinho da barriga, né? Os ruídos brancos, né? Ela vem de um ambiente tranquilo. Então, quando ela chega ao mundo, ela chega na agitação. Mas é muito importante que para essa criança ficar calma, conseguir dormir bem, comer bem, né? Não ficar tão estressado, ela consiga ficar nesse ambiente seguro. E esse ambiente seguro é esse ambiente tranquilo. Vou dar 3 dicas para esse ambiente, né? Como fazer esse ambiente? Colocar músicas suaves, colocar uma luminosidade baixa, né? Para que isso traga para a criança uma tranquilidade, um conforto. Sim, perfeita. Eu acho que eu também daria essas dicas, assim. E assim, gente, eu acho que só mais um ponto que é importante. A gente sempre preza muito por isso de um ambiente calmo e tranquilo. Mas a gente tem que ver também o que vai se adaptar àquela rotina e àquela família. Então, assim, o que a gente preza é que, por exemplo, à noite, quando a criança for dormir, isso esteja sempre presente, né? Reduzir a luz, botar aquela luz mais amarelada, que é o ideal pra criança dormir, botar o ruído branco, fazer um ambiente mais calmo, não ter muito estímulo de televisão, de som. Mas, logicamente, que ao longo do dia, isso também tem que se adaptar um pouco à rotina da família, né, eu vou ter... sim, com certeza, mas eu vou discordar que as experiências são diferentes no número de filhos que você tem. Porque na época da Alice, eu fazia isso tudo. Música calma, ambiente, todo mundo. Chegou o segundo filho. Cara, quando a Mariana chegou... Vai ter que dormir do jeito que tá, entendeu? O ambiente calmo, tá todo mundo de banho tomado, fralda trocada. É o que dá. Entendeu? Eu respeitava, assim, obviamente, o horário das sonecas, né? O horário das refeições, as brincadeiras. Mas era muito mais difícil. Era muito mais difícil manter um ambiente, assim, mais controlado, né? E aí, Fê, puxando aqui o gancho também em relação a isso, fala um pouquinho pra gente também do quão importante é uma rotina pra manter o bebê mais calmo e mais tranquilo. Então, é muito importante que esse bebê tenha uma rotina de previsibilidade. Ele seja seja um ambiente que ele tenha horário para dormir, horário para comer,
horário pra tirar a soneca, horário pra brincar, pra ser estimulado. Então, assim, é muito importante que essa rotina tenha, né, assim, seja previsível. Seja bem estabelecida, né? Pra poder esse bebê se sentir seguro e calmo. Porque é muito importante. Um bebê desorganizado, uma família desorganizada, é um bebê estressado. Sim, e é só a gente pensar na nossa vida, né? Se a gente tem uma vida totalmente desorganizada, o nível de estresse é muito maior, aí a privação de sono é maior, vira tudo uma bola de neve. Isso eu conseguia manter, pelo menos a rotina. O horário de almoço, o horário do café, o horário da natação. Mas o barulho, realmente, eu acho que eu não consegui. Eu não tive sucesso. Não é verdade? Mas, assim, eu acho que o mais importante é você saber o que se adapta melhor, gente. A sua rotina e a sua vida, sabe? Às vezes, por exemplo, vocês não vão conseguir ter uma rotina bem estabelecida no segundo, terceiro filho, tá tudo bem. É tentar ir acertando e errando e ver onde que vai dando pra melhorar, né? Ver o que tá dando certo e o que dá pra melhorar de certa forma. Mas aí qualquer coisa, qualquer problema faz o quê? Liga pro pediatra, Sempre. né? Marca uma consulta. A gente também ajuda a organizar Muito. as questões de rotina. Em cada consulta, né, a gente consegue Cada consulta fazer isso. você consegue meio que organizar como é que... É uma previsibilidade mesmo, né? E às vezes são mínimas coisas que os pais falam assim, nossa, realmente eu mudei isso. E mudou completamente, né? A vida ali da doutora, eu criança mudei o de horário alguma da soneca, eu adiantei o banho, eu fiz isso. E aí você vê que dá um clique e realmente você consegue melhorar a qualidade de vida. Não é da criança, é de todo mundo, né? Isso, inclusive a nossa, porque nosso telefone até dá uma trégua nessa hora, né? Para de tocar um pouquinho. Certeza. E, Fê, a gente sempre traz aqui um pouquinho das perguntas que as pessoas deixam nas nossas caixinhas de pergunta ao longo da semana, né? E aí eu vou trazer uma aqui pra você falar também um pouquinho sobre ela. A primeira vai ser a seguinte: doutora, a família toda quer dar pitaco, não sei mais o que fazer. Ao invés de ficar feliz, quero matar todo mundo quando eles chegam lá em casa pra visitar. O que eu faço? Como é que essa pessoa pode reagir a isso, Fê? Uma ótima pergunta essa. Então, o que ela precisa fazer, né, é estabelecer limites. Um exemplo. Eu aceito as suas opiniões, mas quem vai decidir, né, assim, eu aceito a opinião de vocês, mas quem vai decidir, eu vou por esse caminho, que eu acho que é o melhor. Ter uma escutativa, escutar as opiniões, mas também saber dividir o que vai fazer e o que não vai fazer, o que vai concordar e o que não vai concordar. E também essa questão das visitas, né? Fazer com que, se essas visitas forem na sua casa, depois que elas forem embora, faz um momento relaxante, sabe? Um banho relaxante, saia de perto um pouquinho. Ou, né, se você também pode fazer no sentido de que vai um grupo grande da família. Divide o grupo. Um dia um pouco, outro dia um pouco. Pra não ficar tão cansativo. Sim. E respeitar a vontade dos pais, né? Com certeza. Se os pais também falarem que não querem visita, também, né? Respeitem isso, é importante demais. Gente, as pessoas são muito inconvenientes. Nossa. Muito. Eu lembro de uma época também que eu recebia tanta visita que eu falava assim, Léo, eu vou ficar trancada no quarto. E você dispensa a galera, porque eu não tô aguentando mais, eu tô exausta. E você tá. As pessoas vão chegando na sua casa. Estabelecer limites, né? Exatamente. E a próxima pergunta, Jéssica? Então, a próxima pergunta, Fê, é uma pergunta muito importante. Você acha que com essa pergunta você vai ajudar muita gente. A pergunta é a seguinte: doutora, minha bebê nasceu e eu não paro de chorar. O que eu faço? O que é isso? Então, isso pode ser depressão pós-parto. Depressão pós-parto é uma condição da saúde mental, né? Que a mulher, né, acaba ficando muito chorosa, chora por tudo, perde a falta de energia, a vontade de cuidar do bebê. Ela só sente vontade, uma tristeza profunda e chora, não consegue tomar banho. Então, assim, a rede de apoio que observar esses sintomas nas mulheres, né, na sua parceira, ou a sua própria filha está acontecendo esses sintomas, é para procurar ajuda. A depressão pós-parto é tratável com medicação, muitas vezes, e com terapia, teoria cognitiva comportamental, é a mais indicada. E o que pode causar? Por quê, né? Por que eu tô com essa condição? Muitas vezes é uma questão hormonal, né? Outros fatores emocionais, às vezes o histórico da família, uma mãe, uma tia, né? Com a questão da depressão pós-parto. Porque a depressão pós-parto não é uma condição muito falada. Hoje é que as pessoas começaram a falar sobre a depressão pós-parto. Mas na época da sua mãe, da sua tia, não se falava.
pelo contrário, era muito julgamentos, críticas. Então, assim, se sua mulher tá passando por isso, sua filha, procure ajuda. E as causas são essas, como eu falei. Podem ser histórico, pode ser hormonal, né? Pode ser a questão emocional, uma ansiedade muito grande para essa chegada desse bebê. Uma expectativa muito grande também, Exatamente. né? Acho que a gente, às vezes, a gente idealiza aquilo que não aconteceu ainda. Então, você já acaba... E quando você tem uma frustração dessas expectativas, parece que isso cria um abismo, né? Entre você e o bebê. E aí você começa a ver problemas onde não tem. Eu acho que tem 2 extremos do pós-parto, assim. Ou é aquela mulher que se torna assim, não, só eu sei cuidar do meu bebê, ninguém vai mais tocar nele, só eu posso cuidar dele. E isso também precisa de ajuda, isso também precisa ser conversado com o obstetra e com o pediatra. E existe o outro lado, que é a mulher que fala assim, nossa, sempre foi meu sonho ter uma criança, mas a criança nasceu e eu não tô sentindo, às vezes as mães até falam, não tô sentindo nem ainda amor pela criança, não consigo sentir nada. Então, os 2 extremos não são legais e realmente precisam de ajuda, né? De uma rede de apoio, de uma rede multidisciplinar, exatamente, além da rede de apoio. Isso também é importante. Vamos para outra pergunta então, Fê. A outra é da terceira caixinha de pergunta. O que posso fazer para ajudar minha parceira? Ela não aceita ajuda e eu não sei mais como ajudar. Toda vez que a sua mulher falar, não quero sua ajuda, eu tô bem, respeita. É o momento dela, ela precisa digerir. Então deixa ela um pouco sozinha, mas sempre ali no invisível, no silêncio. Não diretamente com o bebê, mas com ela, dando conforto. Também com as coisas de casa, né? Lavar uma louça, deixar o café pronto, o almoço, deixar umas marmitinhas prontas. Principalmente se não tem rede de apoio, isso faz toda a diferença, né? Você sabe o que ajuda também, que já funcionou comigo, né? Isso é uma dica. Eu vou ficar 20 minutos aqui com o bebê, vai fazer a unha e volta. Que aí você esparece, vai na rua, quando você volta... Você já foi na rua, já voltou, já viu outra pessoa. Uma dica também pra tentar aliviar estresse? Eu sempre falo, cara, todo dia tentar sair com um bebezinho, nem que seja assim, passear ali na rua, sai de casa, porque às vezes ficar em casa 24 horas do dia deixa qualquer um doido, às vezes você não sai nem do quarto, né? Não consegue nem trocar de roupa. É verdade. Não, passeios ao ar livre estão liberados, hein, gente? São muito bem-vindos, pelo amor de Deus, muito bem-vindos mesmo. E, bom, a última pergunta, então, aqui seria... Doutora, meu bebê não quer ficar com mais ninguém que não seja eu. Eita. O que eu faço? Eu não aguento mais. Então, ótima pergunta também. E assim, precisa ser gradual. Porque assim, esse bebê tem uma ansiedade de separação dessa mãe. Então, precisa ser gradual. Começa a inserir a sua mãe, a sua rede de apoio, né? Um amigo, né? Que vai cuidar. Então, assim, aos poucos, vai ficando com o bebê, a criança vai brincando com outro adulto e você tá ali por perto. Outra sugestão, né? Outra dica você precisa saia de forma tranquila, leve, passe segurança para sua criança. Espere o momento da sua criança, não force essa criança a ficar com outro adulto. Tudo tem que ser gradual, porque é importante você ter essa rede de apoio para você também poder respirar, poder fazer uma unha, poder ir para uma academia, que a Jéssica falou, né? Exatamente. A Jéssica falou. E assim, eu acho que só pra gente tá chegando ao final do nosso podcast, do episódio de hoje, mas o quanto é importante, gente, a gente ter consolidado o quanto uma terapia também é importante, né, Fê? Com certeza. Eu tô falando antes da mulher engravidar, antes do bebê nascer, mas o quanto é importante pra todo mundo você realmente cuidar da saúde mental, a sua antes até de gerar um ser, né? Lógico, ter isso Com bem certeza. fortalecido, porque eu acho que isso faz toda a diferença, até na hora da criação do bebê. Não, você carrega suas neuroses, né? Isso. A gente carrega, a gente tem uma mochilinha que a gente vai colocando as neuroses. Sim. Quando a gente tem filho, a gente já coloca uma pochetinha de neurose neles, entendeu? Sim. Exato. E aí, se a gente faz terapia antes, você consegue tentar, pelo menos, deixar uma saúde mental um pouco melhor. Sim. Conseguir blindar um pouco, porque assim, aquele bebê vai construir, né? Aquela criança vai construir a própria história e não a história que os pais querem que ela construa. E nem depositem nele. Tanto as expectativas. Vamos supor, eu não fui médico, meu filho precisa ser médico. Não, ele vai ser o que... Se ele quiser ser artista, ele vai ser artista. Então, assim, é tentar não colocar tantas expectativas. Eu sei que é difícil, mas muito difícil. É muito importante que esse livro, essa criança, seja um livro aberto e construa
construa essa vida por ele. Com certeza. Fê, estamos chegando aqui realmente no final. Infelizmente, adoramos sua presença. Foi uma honra ter você aqui com a gente. E todo final do podcast a gente pede pra vocês escreverem uma frase pra gente colocar ali no nosso castelo, no nosso baldinho e construir a saúde da criança juntos, né? Ou reconstruir, ou desconstruir também, né? Então, pega ali uma caneta aqui, um papelzinho e já escreve qual que você acha que é a lição desse podcast. Bom, podemos... frase escrita, então, podemos? Aí mostra lá pra câmera, Fê, e fala aí. Fala aí. Acolha o seu bebê, mas se acolha também. E aceite rede de apoio. Perfeito. Aê! Adorei. Brilhou. Uma certeza que eu tenho é que depois desse episódio, os pais vão estar muito mais seguros. Você não acha, Betina? Com certeza, a informação liberta. Gente, estamos chegando então ao fim desse episódio. Nosso próximo episódio está maravilhoso sobre nutrição infantil. Nossa, esse aí também tá incrível. Eu acho que cada episódio é melhor do que o outro. É isso aí. Eu gosto tanto, gente. Bom, deixando aqui o Instagram, meu Instagram é @doutora Betina Moreira Costa. @doutora Jéssica Pinha, @espaço vida 3_ E Psi Fernanda Pareto. Perfeita. Fê, obrigada, foi uma honra ter você aqui com a gente. E até a próxima. Beijo.